Bom, abra a palavra. A respeito do leilão dos terrenos, são os terrenos aqui na Ferreira Vale, né? Conforme está publicado nos editais de convocação. Nós encaminhamos aqui para a Câmara e fizemos aprovação de 16 foram aprovados 16 terrenos, dos quais a gente vai estar leiloando 10 terrenos, né, desses aí. Tem 4 terrenos tem alguns terrenos em litígio, tem alguns terrenos que têm interesse de construção de equipamentos do município. São dois terrenos que a gente tem previsão de construção de equipamentos de uso público, e os demais que estão 100% liberados serão leiloados. O município tem um planejamento para fazer leilão de alguns terrenos, e esse recurso com o intuito de investir no programa Novos Caminhos para a Iuna, que é um recurso que pretende pavimentar 150 quilômetros de estradas rurais, que está no programa de governo, no plano de obra do município de Iuna. Então, os recursos serão usados aí em torno de 30% para concluir algumas obras iniciadas, e o restante desses e outros que o município está em fase de cartório para escrituração e registro de matrícula, né, dos terrenos, assim, de acordo com o cartório for liberando, a gente vai encaminhando aqui para a Câmara e vai realizando os leilões, caso o Legislativo autorize, e vamos investir 100% no programa, e vamos investir o recurso nos programas de melhoramento de estradas vicinais. O objetivo do prefeito era, nos 2 primeiros anos, fazer a pavimentação daqui da cidade, e, nos 2 próximos anos, fazer pavimentação rural e também a pavimentação dos distritos do município. Esse é o projeto da administração, do planejamento da administração. Se tiver alguma dúvida, não sei se eu fui bem claro. Permite, o secretário. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o senhor, né, por ter atendido, né, a convocação desta Casa Legislativa, pois nós sabemos que, às vezes, por vezes, secretários foram convocados e não compareceram a essa tribuna para prestar esclarecimento. Uma convocação, um requerimento feito pelo vereador Jonathan e aprovado por essa Casa, conforme o regimento interno desta Casa e a lei orgânica do município. Eu fiquei com algumas dúvidas aqui, e se o senhor puder esclarecer para todos nós e para a sociedade, para todos que nos acompanham. A lei foi aprovada 16 lotes. E aí, até na sessão passada, o vereador Leonardo levantou essa questão dos 16 lotes. E assim, que foi citado o seguinte, que 10 lotes estão sendo leiloados, 4 ficou no meio termo, eu não entendi muito bem, e 2 não entrou nesse leilão. Pela ordem, só para falar, é porque esses 4, Emanuel, eles estão no edital para ser leiloados, só que eles não foram avaliados, eles estão sem avaliação. Certo. Entendeu? Mas contei ele no edital. E os outros 2 lotes não apareceram, porque passou 16 lotes por essa casa para ser leiloados. Obrigado, vereador. Então, senhor secretário, como foi citado, são 10 lotes que se encontram que foram feito todo o processo, 4 não foram feitos e 2 não apareceu. E aí, com relação à transparência, né, do leilão, que eu acredito que a administração pública ela preza por essa transparência, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como foi feito esse processo, né, de divulgação e essa particularidade para que todos possam entender. Na verdade, foram aprovados 16, como eu disse aqui, alguns estão em litígio. Se eu não me engano, pelo que eu li no edital, o edital ele tem um mapa dos lotes, mas na hora que está na descrição do edital, ele está citando os 10 lotes. Os que estão avaliados, só os que vão ser leiloados. Pode confirmar aí no edital que está avaliado só os que vão ser leiloados. Os que não vão ser leiloados, a gente não fez avaliação porque eles não vão a leilão, né? Então, porque tem 2 terrenos que são um de uso da administração, que a administração tem interesse, tem outro que tem uma petição de um órgão estadual para a construção, e a gente está prevendo que esses terrenos sejam, posteriormente, provavelmente, um desses terá que passar por aqui de novo,
e serão para essa finalidade. Mas os 10 que serão leiloados estão avaliados e estão no edital, conforme foi encaminhado aqui para a Câmara, que a nossa lei municipal ela prevê, né, que todas as publicações sejam feitas aqui. Até quero fazer um registro aqui, que é uma lei de autoria minha, quando fui vereador aqui na Câmara, junto com o presidente aí. E a gente manda para cá, mas se eu olhar direitinho, pode ver que está avaliado somente os que serão leiloados. Então, serão leiloados somente esses 10 que estão avaliados, e os demais, uns estão em litígio, precisam de acabar a questão, e os outros são de interesse da administração para uso público. Complementando, então, assim, foi feito o princípio da publicidade. Né? Tem o som, moto-som, né? Não sei, seria som móvel, né? Ambulante. Divulgação, está sendo divulgado nas 2 rádios, está sendo divulgado também no site da Prefeitura e também foi publicado no Jornal de Circulação Regional. Correto, obrigado. Ficou... Aqui na Câmara também, que é obrigatório pela lei municipal. Então, deixando bem claro, então, que dos 16 lotes, são 10 lotes. Só os 10 que estão avaliados serão leiloados. Leiloados, ok. Eu gostaria, assim, só de que, se o senhor pudesse também explicar uma outra questão que gerou muitas dúvidas, e principalmente, assim, muitas dúvidas até da comunidade. O que acontece? Na gestão passada, o nosso ex-prefeito, Coronel Wellington, ele impetrou uma ação civil pública para poder tomar os lotes das pessoas que tinham por direito para poder voltar para a prefeitura. Esses lotes que estão entrando no leilão são os mesmos lotes que o ex-prefeito entrou com essa ação civil pública para retomar eles ou não? Como que está a situação? Não, são processos diferentes, são 2 ações. Essa é uma ação movida no ano de 2004, né? Isso transitou aqui no município, depois transitou no Estado, depois transitou no Justiça Federal, foi transitado, julgado, e não tem nada a ver nem com a administração passada e nem com a administração do Romário. É um processo muito antigo, porque houve uma denúncia que terrenos foi trocado em combustível para campanha, e é uma coisa antiga que nem eu tenho muito conhecimento, porque o município recebeu esses terrenos, é um bairro onde já tem praça, onde já tem unidade de saúde, onde já tem a escola próxima. Então, assim, como é um bairro praticamente que tem todos os equipamentos públicos, a gente reservou 2 para atender outras necessidades e está leiloando esses que vieram para o município nem esperava, eles chegaram na mão do município, o município vai fazer para evitar que esses terrenos sejam invadidos, que tenha novos usos indevidos e volta a ter problemas como tiveram no passado. Em relação aos terrenos que você disse aí, existem 5 ações da Justiça. O juiz já sentenciou 3 delas, e esses serão aquelas pessoas que tinham propriedade desses terrenos. Os terrenos serão devolvidos para eles, tá? Que eles for reconhecida a propriedade deles, vão ser devolvidos, inclusive escriturados pela lei da REURB, e ainda tem 2 que o juiz ainda não sentenciou, e de acordo com o tempo da Justiça e a sentença do juiz, a gente vai tomar as providências. Então, desses aí, talvez alguém está nos ouvindo, está preocupado, não tem nada a ver com os lotes que foram, como eu posso dizer, apreendidos ou colocado em dúvida aí na Justiça sobre a propriedade das pessoas. Você que teve seu terreno preso, você pode estar procurando lá a Procuradoria do município para poder estar orientando o que fazer. Muitos já tiveram, já retomaram seus documentos, outros ainda não foram, mas pode procurar que a maior parte deles já estão liberados e o município já está reconhecendo a propriedade e devolvendo aos seus dons de direito. Okay. E, assim, aproveitando a oportunidade, o senhor, como ocupante, né, da pasta de planejamento, foi feito algum tipo de organização e planejamento aonde serão aplicados esses recursos advindos da venda desses lotes? Sim. Na verdade, vereador, hoje nós temos um plano de obra, que é um plano interno da Prefeitura, e a gente tem o governo do Romário. Quando o Romário foi eleito, ele convocou uma equipe de técnicos e fez um planejamento do governo inteiro, do primeiro dia do governo até o último dia de governo. Aquilo que é para fazer com recurso próprio, aquilo que serão investimento através de convênios estaduais, convênios federais, tá? Porque o tempo de captação de recursos do Estado é um e do federal é outro. Então, não sei se vocês lembram, quando vocês votaram aqui assim no início do governo, uma nova estrutura administrativa. Então, essa tinha um foco principal de criar esse setor de planejamento. Então, você faz o planejamento, o prefeito determina o que ele quer que faz, o planejamento faz o desenho daquilo ali, faz levantamento de custo, qual que é fazer com recurso próprio, qual que não é com recurso próprio, já faz os projetos de captação de recursos,
já entra com esses projetos do Estado no governo federal, já faz o planejamento de aplicação. E se você pegar desde o plano de governo Romário, ele já previa pegar os terrenos que o município tinha sem uso e leiloar para fazer investimento em infraestrutura, sempre com foco na infraestrutura de estradas vicinais, que é o desejo do prefeito agora, é colocar Revsol. Alguns trechos serão asfaltados e outros trechos serão pavimentados com o calçamento rural. Porque quando você recebe a pavimentação rural do governo do Estado, por exemplo, o custo de aplicação é do município. Então, é quase que meio a meio, uma parceria ali. O Estado deve pagar pelo volume uns R$ 35,00 no metro e o município paga em torno de R$ 24,00 por metro quadrado para estar aplicando esses produtos. Então, esse recurso será usado para aplicação de blocos em calçamento rural, serão utilizados uma parte deles para asfaltamento de algum trecho e, principalmente, para aplicação de Revsol, tentando atingir um objetivo final de 150 quilômetros até o final do mandato. Lembrando que a gente já iniciou lá a terraplanagem dos 8 quilômetros que termina a estrada de Lânia da Terra. Depois vai ter aplicação ali de um trecho de asfalto, num convênio com o governo do Estado, que é o fundo a fundo, né? E com esse recurso que o Estado mandou, a gente vai concluir aquele trecho ali, são 8 quilômetros, tem um trecho de 15 quilômetros, que a gente deve fazer mais uns 10 quilômetros já de imediato, no sentido ao Príncipe, mas o que o próprio governo do Estado está fazendo, que o governador está fazendo, da 262 até Santa Clara, e tem um convênio federal para fazer esses 3 quilômetros da Figueira. Somando aí, vai dar 23, 26, em torno de 28 quilômetros. Para 50, a ideia era ter 50 de asfalto, né? 28 quilômetros a gente já está conseguindo com convênio. E algum trecho a gente vai ter que fazer com recurso próprio. Assim, para mim ficou muito clara a questão do planejamento, né, que a administração tem para com a finalidade da utilização do recurso com relação a esses leilão do lote. Eu só gostaria, assim, para poder finalizar, fazer minha última pergunta aqui no seguinte: existe possibilidade de fugir um pouco desse planejamento, igual está planejado, com questão da infraestrutura, esses investimentos, mas existe a possibilidade, por acaso, de parte desse recurso, ou recurso por completo, de não ser utilizado nessa infraestrutura e pegar esse recurso para poder pagar contas? Por que eu te pergunto isso? Porque existem alguns comentários, foi feito até algum comentário aqui na Câmara também, não lembro qual vereador que fez a citação agora. Foi eu. Oi? Foi eu. Foi o Leonardo? Foi. Então, aí o vereador Leonardo então, até citou o seguinte, que provavelmente esse recurso seria para poder pagar até servidor, né? Ou seja, aí gerou, né, comentários até da possibilidade de chegar a dezembro e os nossos servidores ficassem sem receber. Se aproveitando a oportunidade, se eu está aqui, se eu puder esclarecer para a gente, fazendo um favor. A pergunta é essa mesmo, vereador, você quer complementar a pergunta dele? Na verdade, a Lei 4.301, que é da contabilidade pública, ela veda você investir recurso de qualquer venda de patrimônio que não seja para construção de patrimônio e outras coisas. Eu não poderia... A lei veda expressamente que eu pegue esse recurso para pagar qualquer um fornecedor, ou seja pessoal, ou qualquer fornecedor de material de consumo, né? Então, assim, não há essa possibilidade de se fazer. O que pode acontecer é a gente concluir alguma obra, se for obra, a gente concluir alguma obra, a gente prevê aí em torno de 25% desse recurso para a conclusão de alguma obra, que é também para obra de infraestrutura. Não jamais para pagar servidor, para pagar contas de fornecedor, não. Secretário. Está respondido, vereador? Somente agradecer pela presença e pelas respostas que nós fizemos aqui. Só para dar ordem à casa, porque era para você falar uma coisa, daí a pouco começou o Manel. O Manel gosta de perguntar mesmo. Desculpa. Emerson, vamos sair de lá para cá? Emerson fala, com a palavra, Emerson. Deixar o Manel passe o dia. Desculpa. Não, já até quer sair para o final. Emerson, faça a pergunta, Emerson. Então tá. O vereador, nessa mesma sessão, né, que o vereador Manuel falou, também foi levantado, salvo engano, também pelo vereador Leonardo, de que o município efetuou a entrega de apenas 2 obras do município. Diz assim, a sua pasta é gestão e planejamento, né, não é obras, mas queria saber se você poderia explanar sobre essa situação para a gente, se realmente procede e quantas obras o município teria concluído, na verdade, quantas estão em andamento e quantas estariam por iniciar. Não sei se o senhor
Vossa Excelência estaria preparado para isso. Veja bem, há um tempo atrás, a gente recebia muitas críticas aqui na Câmara, e até com razão, que o município não terminava as obras, né? Tem obras sem terminar no quilômetro, tem obras sem terminar no centro, tem obras sem terminar no Pito. Então, como esses problemas acabaram, porque as obras foram concluídas, né? Então, assim, nós temos um controle, só para explicar, a gente implementou na prefeitura um sistema chamado diário de obra. Eu já tive a oportunidade de falar com alguns vereadores, falei com o vereador Matheus, já apresentei para ele, apresentei para o Manuel, o Emerson, alguns vereadores estiveram na prefeitura. Então, esse diário, que qualquer vereador que quiser ter acesso, a gente disponibiliza, inclusive para ele acessar e acompanhar as obras em tempo real. O que acontece? Através desse diário de obra, a gente consegue acompanhar toda a situação de todas as obras que o município está desenvolvendo. Tem algumas obras que são feitas com recursos próprios, com frota, igual, por exemplo, tratamento de estradas vicinais, ponte de madeira, essas obras ainda não estão dentro do aplicativo. O desejo da gente está trabalhando para que também venha, para ficar mais fácil o controle. Mas toda obra que é licitada, ou toda obra que é terceirizada, ela tem um controle muito rígido. Por exemplo, você consegue saber, você, qualquer um que quiser, consegue saber o número de obras. Por exemplo, o município hoje, dentro do planejamento, são 164 obras, tendo 93 delas concluídas, algumas em andamentos, você está conferindo aí, né, vereador? Alguns em andamentos, e eu consigo saber, por exemplo, que dessas, eu consigo ter aqui o controle muito rígido dessas obras, que é o mais importante. Eu consigo saber aqui, por exemplo, eu sei que já foram emitidos 1.899 relatórios de fiscalização de obras, são 65 pessoas que têm acesso, que aí tem o prefeito, tem os fiscais de contrato, algumas pessoas dos setores. São 24.452 fotos de comprovação das obras que foram realizadas dentro desse contexto. Então, uma ideia, são 5,71 GB de memória só tratando de relatório, comprovação e fotografia das obras que foram realizadas. Eu tenho aqui a lista delas, se eu for ler aqui, são muitas obras, eu consigo saber aqui quantos % dela está executado, tanto dela que já foi executado, o que falta para executar, se está paralisada. A fiscalização dessas obras também é muito interessante, a forma que até o vereador Emerson já falou disso aqui na Câmara. Você tem os relatórios de obras. Aí, por exemplo, eu tenho aqui tantos relatórios que estão sendo preenchidos, são as obras que estão em andamento. Eu consigo saber quais que estão aguardando para ser aprovada e quais as que já estão aprovadas. Uma pessoa fiscaliza, a outra aprova o relatório, e um terceiro revisa e o terceiro aprova. Então, assim, um acompanha, um confere e o último aprova o relatório, sendo fiscalizado por 3 pessoas. Eu consigo saber, por exemplo, até o georreferenciamento de onde foi colocada uma manilha. Por exemplo, se você pegar o histórico passado, de governos passados, o que vai acontecer? Você tem, assim, tantos materiais de construção. Aí você vai ver lá o justificativo na nota. Depósito da prefeitura. Depois, quando ele era aplicado, não tinha mais, o controle não era feito e devolvido para a administração, às vezes sim, às vezes não, era bastante falho. Com esse sistema que foi implantado, eu consigo saber onde ele foi colocado, e se a pessoa quiser saber a georreferência da foto, a gente tem a georreferência da foto onde foi aplicado. Então, por exemplo, você quer saber onde está as manilhas que foi feito na rua Hermes da Silveira, que ali tinha um problema crônico já de muitos anos, que as manilhas tinham entupido ali, ele sempre, até o Tuíca já estava até bravo comigo, que me pediu muitas vezes para realizar aquela obra, né, Tuíca? E a gente fez aquela obra ali, foi uma obra que demorou, choveu, deu muita polêmica, né? Mas, graças a Deus, foi concluído. Se você quiser saber lá onde que eu furo para achar a manilha, pela georreferência da foto, com a margem de erro ali de 1 metro, você consegue localizar. Então, é um sistema muito transparente. Qualquer pessoa que quiser fiscalizar, se qualquer vereador quiser ter acesso a esse diário de obra, a gente libera a senha para ele ter acesso. E se chegar na prefeitura, eu posso tirar um relatório desse para qualquer vereador, em qualquer momento, entendeu? Não só vereador, mas qualquer cidadão que quiser. Então, é um sistema de fiscalização muito eficiente, muito transparente. O prefeito Romário é muito rigoroso com isso. E ele, por exemplo, acompanha no celular dele o que está acontecendo, às vezes ali que ele liga, que ele cobra, que ele briga. Então, a gente tem zelado muito por essa questão da transparência em relação a isso aí. Salvo engano, parece que obras, esse diário de obras, ele contempla apenas obras do atual governo. Obras passadas, inacabadas, teve muitas. Como é que foi o andamento dessa situação? Na verdade, vereador, a gente priorizou também concluir as obras. Nós recebemos 5 obras em andamento, recebemos a creche do Pito, que é uma obra que já vinha de 3 governos.
estava com um problema técnico para ser resolvido. A gente conseguiu resolver agora recentemente no Ministério da Educação e a gente acredita que a gente consegue entregá-la já para o próximo ano letivo. É uma obra que já vinha de antes. O palacete, que estava com problemas burocráticos para ser sanado, a gente também conseguiu resolver. Eu acredito que a obra, dentro de 30, 60, no máximo 90 dias também, já vai estar sendo entregue, que é obras que a gente herdou também. E os 2 postos de saúde, que estavam um pedreiro trabalhando nos 2 postos, só para não ser considerado como abandono de obra, que também eram problemas burocráticos que a gente resolveu e também conseguiu entregar essas obras, uma em 4 meses, a outra acho que em 6 ou 7 meses, para o uso da população. Então, a gente está concluindo as obras que a gente recebeu e também estão realizando. Dessas 164 aí, 5 são obras que a gente herdou do governo anterior. Em relação, né, só para... Foi muito comentado aqui também a questão do calçamento lá da Vila dos Guedes. Qual a situação que está lá hoje? Qual a previsão de andamento? Tipo assim, emendando 2 perguntas, né? Calçamento do Guedes, que a gente tem visto também muito calçamento rural, aqueles pequenos calçamentos onde tem algumas casas. E qual é a contrapartida? Você já falou, se pudesse delimitar melhor, a contrapartida da prefeitura desses calçamentos. Que a princípio se fala que seria apenas... Você me dá a parte? Sim, só assim, Vereador, Emanuel, só um minutinho. O que houve? Ô, Emerson, eu estou te acompanhando, tá bacana o diálogo. Só que assim, eu queria pedir o senhor presidente, porque assim, o Aldrin foi convocado aqui para ele falar do lote, mas assim, você desculpa estar te cortando seu assunto, porque se cada um for perguntar o Aldrin das obras de orçamento, nós vamos sair daqui. Assim, não é que a gente não queira, olha só. Não é que a gente não queira falar do assunto, gente. Deixa eu falar. Eu, salvo engano, não foi só para lote, não. Foi sim, vamos lá, vamos resumir o lote. Não, mas assim, pode continuar, só resumo um pouquinho. Porque, tipo assim, acho que, salvo engano, tinha assuntos de iluminação pública. Se você for nesse caminho aí daqui a pouco com o Manel, 10 horas eu estou aqui ainda. Não dá, vamos ter juízo. Continua a palavra. Vamos lá, gente, é só 3 vezes por mês, vamos ficar até meia-noite, que só hoje não tem problema, não. Eu vou ser bem honesto, eu acompanho a sessão e baseado nas críticas que a gente recebe, eu também tenho algumas respostas que eu posso fazer, mas fica a critério de vocês, aqui eu estou para responder, entendeu? O que vocês perguntaram. Na questão do Guedes, é até uma boa oportunidade de falar, por quê? Porque só para entender, eu já falei isso algumas vezes, mas só para entender. Inicialmente, a ideia era fazer um pequeno calçamento da Vila dos Guedes. E, posteriormente, o prefeito decidiu ampliar e atender toda a vila, o que mudou assim, totalmente o projeto. Nós chegamos da ordem de serviço do que seria o calçamento daquela via que passa próximo à casa do vereador e a parte principal ali da vila. Posteriormente, em conversa com o vereador Edmilson e com o vereador Tuiquinha, e também com o secretário de obra, o Linho e o Romário, estiveram no local da obra e decidiram fazer uma obra maior. E aí nós tivemos um problema, porque ali é uma bacia muito grande de água, quem conhece ali a região sabe, e ali praticamente não tem caída, então tem que fazer um projeto hidráulico, um projeto complexo. Na hora de executar a obra, tinha um problema que você furava, minava, o correto, o inicial, seria fazer o ato, por exemplo, se o DRF chegar ali para fazer o asfalto, o que ele faria? Ele faria um aterro ali de uns 3 metros, e faria drenagem e ir embora, e as casas que estão ali nas margens, que o cara que se virasse com as casas, porque é assim que funciona. E a prefeitura, para preservar os moradores, foi buscar uma alternativa. Então, é uma obra muito complexa, que demorou bastante estudo, começou a fazer, pegava um ponto de mina, tinha que mudar de lugar, ou teve que fazer topografia, às vezes a caída... Nós fizemos um lugar lá que nós fizemos uma caída, depois veio o morador, fez um descarte de água invertido, que criou um problema, teve que corrigir. Então, assim, é uma obra muito complexa, que demandou um estudo muito grande, mas que, graças a Deus, a parte de drenagem foi concluída. Agora a gente fez a parte do tratamento superficial, apresentou 2 defeitos, e aí o fiscal da obra não autorizou, não atestou a conclusão da obra, a empresa teve que retornar aqui, a empresa retornou, já corrigiu os 2 pontos, estão agora fazendo os meio-fios e suspendendo as caixas, e a gente acredita que, se Deus quiser, semana que vem já vai estar aplicando o asfalto, que inclusive já está contratado, só aguardando mesmo a conclusão do levantamento das caixas para estar aplicando a pavimentação asfáltica. Se eu perguntar mais a vocês, mas tipo assim, agradeço pela... Eu tipo assim, reitero aqui, eu acho que, tipo assim, a gente cobra tanta informação, a gente cobra tanta explicação,
O dia que o secretário vem aqui para dar explicação, a gente não vai escutar, eu cedo meus 15 minutos, se puder, para ele chegar aqui e a gente sabatinar, isso é nossa função. Fechou. Com a palavra, vereador Edmilson. Edmilson está com a Bíblia aí também. Boa noite, secretário. Muito obrigado, senhor, por ter vindo aqui dar esse esclarecimento para a população de Una. E eu entendo que no nosso requerimento ali também, o contexto foi falado sobre energia elétrica. Então, a pergunta que eu tenho para o senhor é o seguinte: por que se tem tanto problemas e reclamações? E por que se trocou de empresa prestadora de serviço, sendo que em Una a gente tem uma prestadora de serviço que esses problemas de energia a gente não tinha? E por que tanta demora dos atendimentos? O senhor pode dar um esclarecimento para as comunidades? Sim. Primeiro, houve... o primeiro trabalho a primeira ordem de serviço foi dada à empresa, foi para a substituição de algumas lâmpadas por lâmpadas de LED, né? Vocês conhecem aí o trabalho, e posteriormente fazer a manutenção. Então, foi dado o primeiro ordem de serviço, foi feita a primeira manutenção. No retorno da empresa, eles tiveram um problema, acho que o caminhão bateu o motor, que também eles deveria até ter alugado um outro veículo para executar o serviço. A gente notificou a empresa, que é o que nos demanda, eles nos pediram mais um tempo, um prazo para a realização, a prefeitura concedeu, mas eles já estão aí já estão de volta realizando o serviço, já fizeram a substituição das lâmpadas no distrito Pequiá, lá no povoado de Santa Clara, que já estava há muito tempo também precisando, fizeram, acho que um reparo hoje Nossa Senhora das Graças, e estão aqui na rua também já fazendo a manutenção dos pontos que foram levantados. E a gente acredita que, da agora para frente, a gente não vai ter mais problemas com isso. Em relação à substituição da empresa, o que acontece? A empresa que fazia o serviço não se discute, era um serviço muito bom. No entanto, a empresa era contratada por hora, mas a empresa não executava todas as horas, e se fazia sistematicamente um pagamento mensal de R$ 7.000 para a empresa, testando um tanto de horas, mesmo a empresa executando. Quando a gente exigia o cumprimento das horas, a empresa reclamava que não era vantajoso, houve um impasse. Então, a gente abriu um processo de licitação. Para se ter uma ideia, nós gastamos R$ 127.703, né, a licitação de 28/12, o contrato foi assinado em janeiro, e nós estamos no mês de janeiro, nós estamos no mês 10, né, vamos colocar, final do mês 10. Em 10 meses, foram R$ 127.703, com a mão de obra e o fornecimento das peças. Nós teríamos pagado, nesse mesmo período, só pela mão de obra, R$ 70.000. E a mão de obra desse serviço que foi feito até agora foi R$ 12.519. Então, assim, se for olhar pelo princípio da economicidade, pelo princípio da transparência, pelo princípio daquilo que da eficiência da aplicação do recurso público, hoje a gente tem uma economia no serviço. E a gente está ajustando para que a prestação do serviço também seja eficiente, e que hoje a gente tem que admitir que ainda não está conforme a administração deseja, e a gente espera que, a partir de hoje, que eles retomaram o serviço, acho que ontem, antes de ontem, retomaram o serviço, que a gente não venha estar mais esse tipo de problema. Se eles conseguirem sanar e manter a cidade funcionando direitinho, nós estamos fazendo uma economia muito grande de recursos. Caso não aconteça, a gente vai ter que notificar, encerrar contrato, enfim, tomar as decisões da administração. Mas a gente está insistindo, porque a economia é muito grande e a vantajosidade aqui para a administração também é grande. Para finalizar, presidente, secretários, eu vi ontem mesmo a empresa trocando essa energia lá em Pequiá, lá em Santa Clara, e em Santa Clara eu vi eles colocando a lâmpada de LED. Então, vai continuar substituindo as lâmpadas queimadas por lâmpada de LED? O município tem, quando o Romário assumiu, ele pediu fazer um levantamento de quantos pontos de iluminação a gente tem. Era 1.000, se não me engano, 1.794 pontos de iluminação, a gente fez mais umas 2 ou 3 extensões de rede, deve estar chegando próximo a 2.000 pontos de energia. Nós fizemos essa divisão, né, em 5 etapas, para poder ser executada. Então, dentro do planejamento da administração, no final do mandato, ter todas as lâmpadas substituídas, porque é um investimento alto, você gasta em torno de R$ 1.000 e poucos por lâmpada. A vantagem é que você melhora a qualidade da lâmpada, a gente tem uma redução considerável do gasto de energia, muito considerável mesmo, em torno de 500 lâmpadas deve dar uns R$ 20.000 de economia.
E, além disso, a gente ainda tem a garantia dessas lâmpadas de LED que são substituídas por 5 anos. Se elas queimarem, a empresa tem que voltar e substituí-las sem cobrar da prefeitura. Como já teve caso de 2 unidades que tem um problema lá, que eles substituíram sem custo para a administração. Então, assim, no mandato, substituir todas, não necessariamente nessa ordem. Muito obrigado. Boa noite. Vereador Valci. Boa noite, secretário. A minha primeira pergunta é o seguinte, sobre o valor dos lotes. Ele vai ser todo aplicado na área rural, porque até é um interesse dos moradores rurais, né? Então, primeira pergunta que eu te faço. O planejamento são estes e outros que virão para cá para vocês aprovarem também. E nosso objetivo é atingir em torno de 10 a 12 milhões de reais com a venda de terrenos que o município tem que não são utilizados. 20% desse valor será para a conclusão de algumas obras. 20%. 80% desse valor será exclusivamente para o programa Novos Caminhos para Iuna, que é para tratamento de estradas rurais. Sim. A minha segunda pergunta é o seguinte, sobre algumas obras, por exemplo, vamos botar lá a Vila dos Guedes. Há um tempo atrás nós aprovamos, né, para fazer a obra toda, não é isso? Os vereadores. Aquela obra ali vai ser concluída, por exemplo, igual o asfaltamento, calçamentos das ruas, vai ser concluído? Você pode me responder? O projeto vai ser todo executado, vereador. Na verdade, foram aprovados créditos suplementares no passado para a obra, né? O recurso, tanto de um crédito quanto do segundo, é o mesmo, que o recurso é separado do crédito orçamentário, né? Mas vai ser assim, vai fazer agora o asfaltamento e depois vai começar a pavimentação das vias laterais, da forma que foi apresentado o projeto lá para os moradores, né, para Vossa Excelência também. Vamos concluir, sim, o projeto do jeito que foi apresentado para a comunidade, é o planejamento do governo. Beleza, obrigado. Vereador, com a palavra. Boa noite, Aldo. Após o término do leilão, a gente pode saber o valor arrecadado e, se possível, vincular o valor de forma específica. Quantas pontes, quantos metros de revissol e de asfalto? Olha, o que a gente pretende fazer é, assim que tiver primeiro recurso consolidado, é encaminhar um projeto para cá, do programa mesmo, criar o programa oficialmente, Novos Caminhos para Iuna, e esse programa vai ter esse recurso específico para ele, né? E ali vai ter contido tudo isso aí. Mas vai depender do valor da licitação, que vai ficar o transporte, então não tem como precisar especificamente. Mas o planejamento é que, com esse recurso, mais o que a gente tem de convênio, a gente consiga concluir 150 quilômetros de pavimentação rural, seja ela com calçamento, seja ela com algum trecho que é contrapartida de asfalto, e seja ela também com a maior parte dela, revsol. Sobre a iluminação também, essas lâmpadas, a durabilidade dela, tem uns que colocam no dia, no outro dia apaga. Isso tem um retorno? Como é que funciona essa questão? A lâmpada comum, ela não tem essa questão da garantia, porque a gente tem um problema na região de queda de energia. Toda vez que questiona, eles apresentam o laudo que tem oscilação de energia, e é uma questão muito difícil de se comprovar para fazer a substituição. Já a lâmpada de LED, essa sim, está no processo de licitação, o tempo de garantia, que são 5 anos. Então, por isso, o interesse também, não só pela qualidade, mas por dar mais segurança também à questão das lâmpadas de LED. Mas essas lâmpadas nem sempre. Muitas das vezes a gente fornece a lâmpada, porque a gente tem algumas, e a gente paga a empresa só a mão de obra, e algumas vezes a empresa também fornece o material, que é relé, lâmpada e reator, dependendo o tipo de lâmpada. E a gente, então assim, tem lâmpada que realmente coloca e queima, e tem lâmpada que dura mais tempo. Isso é um pouco complicado a gente conseguir comprovar que é uma falha do produto, e às vezes a gente pede, às vezes a empresa faz, às vezes não faz, às vezes contesta. A empresa anterior mesmo, a gente só usava a lâmpada que nós fornecíamos. Então, acontecia do mesmo jeito, entendeu?
E, atualmente, como a empresa fornece lâmpadas, ela tem ali uma garantia mínima aí de 1 mês, entendeu? Então, é pouco. Aham. Eu estou dizendo isso porque você coloca a lâmpada no dia, no outro dia, ou passa 5 dias, ela apaga. A empresa vai dar continuidade, se passar mais 5 dias, aquela lâmpada ali, colocou ela, mais 5 dias queima de novo. Como é que você vai ficar essa empresa, a rotatividade dessa empresa no município? Mas não acontece muito isso não, isso é raro. Acontece sim, mas se você colocar num contexto de 1.700 lâmpadas, são um percentual irrisório. Na maioria das vezes a empresa troca e nem cobra da prefeitura, entendeu? E às vezes constata que tem um defeito em uma outra parte, seja no reator, seja eu não entendo muito bem disso aí para poder explicar, e aí quando eles comprovam que tem uma falha numa outra peça, aí eles cobram a substituição da peça. Quando não, na maioria das vezes eles não cobram e nem se discute, mas é um percentual muito baixo. Nos relatórios de fiscalização, dá para saber quantos que foram retrocados e quantos que foram trocados e demorou um tempo. É possível saber até isso. Ah, sim. Por enquanto, obrigado. Vereador Paulo Leocádio. Boa noite, secretário. Como foi dito aqui, hoje você está aqui tirando as dúvidas, então vamos tirar a dúvida geral. Outra Bíblia. Outra Bíblia. Sobre essa praça da rodoviária, certo? Minhas perguntas sobre ela ali. Ela teve licitação? O valor que foi licitado? Vocês estão falando que foi alto o valor que foi pago pela reforma da pracinha. Demorou muito, certo? Estão reclamando também. O modelo, eles acham que o modelo ficou muito igual ao que era antes, ou até pior, muita gente reclama, entendeu? E a questão também, que até eu mesmo um dia falei aqui, outras pessoas falam sobre a grama também, de má qualidade. Então, vamos por parte. Vamos falar da grama. Ali, o que acontece? Foi aterrado, né? A gente, quando a gente fez a planilha, nós fizemos a planilha do aterro sobre a grama anterior, e na planilha nós não colocamos a retirada de uma grama para colocar outra, foi colocado o aterro. A grama que existia antes ali é uma grama mais rústica, né? Uma gramínea mais, eles chamam de grama de pasto, é uma grama mais resistente. Mas foi colocado, quando foi feito o serviço, aterrado, colocado a grama, a empresa cumpriu certinho, do jeito que estava esqueci o nome que fala lá do jeito que estava na planilha, mas existe um nome da engenharia que fala ali, que é como se fosse o termo de referência, né? Cumpriu direitinho. Só que quando choveu, a grama, que é muito mais resistente, a antiga, ela brotou também no meio da outra grama. Então, na hora que fazer a poda, não vai se perceber a diferença. E, com o tempo, a grama que for mais resistente vai tomar o lugar da outra, mas vai ficar gramada e o correto, vamos dizer assim, se a gente não quisesse essa interferência da grama anterior, era ter retirado uma para fazer, mas do jeito que estava na planilha, era só o aterro. Mas na hora que fizer a primeira poda, agora você vai perceber que vai ficar bastante uniforme. Outra coisa é o quê? Não, a obra foi licitada. O que acontece? Dentro do nosso planejamento, nós fizemos um contrato, nós fizemos uma licitação de reforma, né? Tem contemplado reforma. Como ali uma reforma, está dentro da licitação de reforma. E lá prevê todo tipo muitos tipos de reforma, inclusive aquela ali. Então, teve licitação, sim, o processo de licitação está à disposição, e dentro da licitação, você tira os itens da planilha que você quer usar na reforma A, na reforma B, na reforma C, e você executa essa reforma. É uma forma, a gente chama de criatividade administrativa, uma forma de otimizar o tempo para a execução das obras, e só é possível realizar tantas reformas e tantas obras como está sendo feita, porque se adotou esse modelo, que é um modelo já utilizado por outras instituições, inclusive nosso processo foi baseado no processo do próprio Tribunal de Justiça, e a gente está copiando os modelos que estão dando certo em outros municípios para poder fazer aqui. Então, é possível saber, sim, tem o valor do desconto, enfim, item por item é possível de saber o valor, e ela foi licitada, sim, foi no processo de licitação de reformas, reparos, etc. e tal. E a questão da demora, que o pessoal reclamou da questão da demora. Cara, se eu não me engano, a ordem de serviço foi dada em março, né? A ordem de serviço. 5 meses? 5 meses? Pode falar, vereador. Assim, só cortando,
aquela ordem de serviço, eu lembro, assim, que aquela praça, Peraí. ela... Paulinho já terminou a fala, Paulinho? Não, ele... Não, é porque ele está na dúvida lá. Eu porque eu respondo os estava dois. olhando pro coisa. O que acontece? Eu me lembro muito bem que no ano passado, na véspera do Natal, alguma coisa assim, que o Natal ia ser feito na praça, tal, e criou um certo desconforto na época, e a prefeitura veio, fechou a praça, falaram que começaram a mexer, pararam. Então, assim, aquela obra ela iniciou em dezembro do ano passado. Então, assim, ela tinha aí uns 8, 9 meses que estava paralisada, né, para a obra. Mas pode ir, continua. Ela foi fechada anteriormente e foi retirada alguns não sei qual a palavra, foi retirado aquele pedestal da Bíblia, etc. e tal, foi fechado. Mas, se eu não me engano, ela foi feito o projeto, mas, se eu não me engano, a AF mesmo foi um pouco para frente. Mas vamos considerar do mês de dezembro até agora. Seria em torno de 9 meses? Seria isso? 9 meses? Para os padrões, 9 meses, para os padrões do Romário, que o Romário queria aquela praça em 120 dias, eu acho que é muito tempo. Mas, se considerarmos governos anteriores, por exemplo, governo passado, foram 7 obras. 5 delas terminou o mandato, as obras foram concluídas. Se for fazer uma comparação, foi rápido. 2 foi concluídas, 2 pontes. Também caíram. Se for considerar por aí, eu não acho que foi demorada para os padrões, mas também não foi algo assim de se dizer que é tão demorado, porque obras têm problemas. Obras, às vezes, têm problemas. Vamos pegar os postos de saúde, por exemplo, que nós recebemos. Tinha problema lá de anos para ser solucionado. Aquela creche lá em cima que nós herdamos, 3 mandatos. Então, assim, obras sempre vão dar problema. Isso aí, às vezes, vai acontecer de ser rápido e, às vezes, não. Mas entendo que dá num tempo médio razoável. Para terminar, uma pergunta que não quer calar. Você anda pela rua fora, todo mundo pergunta. Você já até deu uma meia explicação aí, você entendeu? A questão das finanças da prefeitura. Hoje, secretário, como é que está a questão? Porque, de vez em quando, você ouve, acho que os vereadores também já ouviram essa conversa, que não tem dinheiro para pagar funcionário, que não tem dinheiro para pagar fornecedor no final do ano, que gastou demais, isso e aquilo. Passa para a gente fazer um favor, como é que está a questão hoje, para a população ficar mais tranquila. Obrigado. Esqueci só de responder sobre a questão do modelo da praça. Isso. Tá? Questão de ser bonito ou feio, aí fica muito do gosto de cada um, porque é difícil da gente avaliar isso. Um acha bonito, outro acha feio, isso é natural. E até porque também as árvores ali, os IPs ainda vão crescer e tal, tem um tempo. Mas a questão ali que a gente, principalmente, por quê? Porque a nossa licitação ela é de reforma. Então, eu não posso destruir uma praça e fazer outra praça. Eu tenho que manter o padrão da praça. E o mais importante, a obra da Beira Rio ali, ela foi uma obra planejada no governo, se não me engano, do Gumecino. Cada uma parte daquela praça, ela tem uma função arquitetônica dentro do contexto ali da Beira Rio, que é a área mais bonita do nosso município. Então, a gente priorizou, a gente preservou a questão arquitetônica, a harmonia arquitetônica da obra como um todo. Quer dizer, mexer só na praça e desentuar ela do todo, então a gente respeitou também quem fez a obra anterior, mantendo o modelo específico da obra para a gente só dar um uso melhor para a praça. Se vocês passarem ali, qualquer horário que vocês passarem ali, vocês vão ver gente sentada na praça, ver gente batendo papo ali. Então, a gente deu um novo uso para a praça, mas mantivemos o modelo arquitetônico e em respeito ao projeto de toda a área de Beira Rio e em respeito também ao gestor anterior que fez a área mais bonita da nossa cidade ali. Em relação à finança, o que acontece? O nosso problema está muito mais relacionado ao orçamento do que finança. Nós temos um planejamento, como eu te disse, a gente tem praticamente, a gente licitou muita coisa do primeiro ano, muita coisa. Eu já sei que eu quero fazer isso, então já vou licitar. Eu já sei que eu quero fazer isso, então já vou licitar. E isso permitiu, por exemplo, que a gente recebesse recursos e executasse eles dentro do prazo. Vou te dar um exemplo. Existia na prefeitura um recurso de R$1.800.000 de fundo de cidades, que tinha sido feito o plano de trabalho para a compra de retos, escavadeira. Foi em 2017. Quando foi em 2021, porque esse tinha que ser executado em 3 anos, ele não foi executado, ele foi pedido de volta o recurso. Então, a gente entrou em contato, na época, com o secretário de governo, que era o Justo Daniel,
O Romário conversou com o governador do Estado, e ele, para eles fazerem uma alteração na legislação, mandou para a Assembleia. O Marcelo Santos, na época, era vice-presidente da Assembleia, nos ajudou com isso, e fizeram alteração na lei, fizeram alteração no decreto, e deu mais 30 dias para os municípios que tivessem iniciado as obras, poderiam utilizar o dinheiro. Quando nós já tínhamos licitado o asfalto, nós mudamos o plano de trabalho, transformamos para asfalto, já estava licitado, nós executamos e garantimos esse 1.800.000, fizemos a captação de recursos, já chegou 3 retos de convênio, uma já foi licitada, está aguardando a entrega, e a outra está publicada. Então, assim, nós captamos as retas através de convênio, usamos o recurso para fazer o asfaltamento, e dos 12 municípios que tinham problema, só nós conseguimos utilizar o dinheiro, porque a gente já tinha licitado. Então, como a gente licitou muita coisa, a gente pegou o orçamento do início do ano e fez o planejamento para ele. Nós tivemos 2 percalços no meio do caminho. Um foi o corte do imposto sobre o combustível e o corte do imposto sobre a energia elétrica, que no mês 5, no mês 6, nós recebemos uma notificação do Tribunal de Contas informando que a gente teria aproximadamente um prejuízo de 1.800.000 na nossa receita de ICM do ano de 2022, que também não estava previsto. Que nos 2 meses subsequentes, a contabilidade nos informou que essa queda foi constatada. Então, a gente já começou a se preocupar para evitar de ter algum gasto, considerando esse 1.800.000 aí de previsão de corte de receita. Nós fizemos uma previsão de investimento no hospital. Existia um recurso do deputado Nelson Mafraga de R$ 1.450.000 para a maternidade, que seria um recurso para investir em média de alta complexidade, chama MAC. Esse recurso não veio MAC, veio PAB. Então, nós tivemos que... É um recurso que não dá para aplicar na Santa Casa. Então, nós tivemos que fazer o quê? Pegar do nosso recurso e aplicar na Santa Casa. Com isso, a gente teve mais um furo de R$ 1.450.000 no orçamento. Estou falando de dinheiro, não, estou falando de valor de orçamento. Como o excesso de arrecadação que estava previsto no valor, com esses dois encolhimentos, ele trouxe a gente para uma preocupação. Então, para evitar que chegue no final do ano, a gente gaste mais do que arrecadou, para evitar de acontecer, que é o mesmo caso que aconteceu com as contas, 2 contas vocês rejeitaram aqui do governo anterior. Chegou no final, a contabilidade não bateu. A gente freou muito, porque é melhor a gente frear e não ter o problema e investir logo depois do que a gente gastar. Mas isso, basicamente, foi contido recurso de investimento, obras, investimento sendo feito. Recursos ordinários de saúde, educação, folha de pagamento, isso daí a gente não está contando com nenhum tipo de problema em relação a isso, não. Então, só para vocês terem uma ideia, eu falei aqui que a gente tem, entre obras concluídas, que são, acho, 93, está no relatório ali, e mais as que estão em andamento, são 164 obras. A gente realizou essas obras, a gente recebeu do governo anterior 17 milhões, está aqui o fluxo de caixa do governo anterior, 17.909.096 é o recurso que a gente recebeu em conta do governo anterior. Foi investido mais de 20 milhões, foram realizadas 93 obras, tem outras em andamento, que dá 164, e hoje a Prefeitura tem em caixa 29.441.076, 10 milhões a mais do que nós recebemos. Então, essa é a realidade financeira do município hoje. Obrigado, secretário, pela explicação. Registro a presença do nosso ex-vereador, Leutemiro. Seja bem-vindo a esta casa. Se quiser compor a mesa, será bem-vindo. E do ex-secretário, Flavinho. Seja bem-vindo a esta casa, Flavinho. Parece que tem mais alguém aqui que ocupou o cargo? O Leonardo, o colega vereador? Hein? Quem? Eric, foi o quê no governo? Tem mais alguém? Tá. Então, a todos, seja bem-vindo esta noite a esta casa. Com a palavra, vereador Leonardo. Pode ficar aí mesmo. Relaxa. Eu achei que você estava me chamando. Até pensei que agora você estava chamando a tribuna. Então, assim, só para terminar esse assunto aqui, para aproveitar assim, que a gente estava falando de orçamento, ô Aldri, tipo assim, é uma pergunta que achei assim, que a comunidade queria saber e também assim, que ficou vago, que foi a festa do município. Então, assim, eu vi aí você falando, assim, expressando muito bem, eu vejo assim, eu vejo você falando aí, parece que o município está modelo aqui no Caparaó. Vejo, assim, uma certeza e, tipo assim, uma gestão, administração muito bem feita. Então, assim, assim, muito bem administrada. Então, assim, por qual motivo que não teve a festa da cidade?
Só isso aí. Considerando que nós tivemos esses problemas com o orçamento, né, que nós estamos falando aí de 1.800.000 mais 1.400.000, vai dar... agora eu acho que eu não fui na aula de matemática, 3.200. Então, o que acontece? Nós tivemos que fazer algumas escolhas. Existe a preocupação muito grande do Romário com a questão do rio. Então, assim, o projeto de dragagem do rio é um projeto complexo e grande. O que a gente poderia fazer é uma parte dele, entendeu, vereador? Então, o Romário priorizou o recurso para a gente fazer a dragagem do rio. Tá? A gente fez de 7 etapas, nós fizemos 3, ainda falta 4 etapas para executar. E aí teve, o IDAF solicitou algumas informações, nós encaminhamos para eles, e a gente já teve, lá o Romário já teve lá em Vitória, conversando com o pessoal do IDAF, eu acredito que deve estar liberado essa semana, para poder dar continuidade, por esses dias, para poder dar continuidade de serviço. Então, naquele momento, o prefeito tinha que escolher, ou fazia festa, ou fazia dragagem do rio. E como ele tem uma preocupação muito grande com essa questão, porque a gente tem um histórico de alagamento muito grande, então, assim, para a gente não ficar sem saldo orçamentário para fazer a festa e a dragagem, ele fez uma opção pela dragagem. Foi isso que aconteceu. Sim, então, assim, vamos no assunto sobre o loteamento lá. Então, assim, eu vi você falando aí alguma situação e, tipo assim, eu vi alguma contradição com o que foi enviado para essa casa, foi a questão que eu levantei aqui. Então, assim, um dos primeiros fatos foi como é que eu falo? Foi como é que fala? A descontratação da empresa? Edital? A leiloeira. Por que rescindiu o contrato com a empresa leiloeira? Veja bem, nós fizemos inicialmente, nós já queríamos executar o leilão com o nosso pessoal da prefeitura, porque a gente, né, para a gente economizar. Eu acredito, vocês conhecem aqui o pessoal de licitação nosso, eu mesmo, do governo de vocês lá, são um pessoal muito competente, já está há muitos anos treinado da prefeitura, tem condição de fazer. Eles ficaram muito inseguros no início e solicitaram que a gente fizesse a contratação do leiloeiro para fazer a primeira etapa e depois que tivesse mais confiança, fazer as demais etapas. E eles fizeram todo o procedimento. Quando a gente fez a publicação, houve uma impugnação de um leiloeiro que entendia que, da forma que nós fizemos, não estava... Como é que eu posso dizer? Ele entendeu que estava sendo prejudicado de alguma forma a concorrência do jeito que foi feito. Então, o que nós fizemos? Nós suspendemos o contrato para fazer uma nova publicação. Só que, nesse tempo, as pessoas que trabalham na prefeitura disseram, não, nós temos condição de fazer o leilão, agora nós já estudamos a lei, nós já fizemos o edital, já acompanhamos, nós temos condição de fazer. Tem? Opa, então beleza, então não vamos gastar dinheiro com o leiloeiro, vamos fazer com a nossa equipe mesmo. E é uma equipe que eu confio muito, o Romário acredita muito neles, tem muita competência, são servidores efetivos, servidores que já têm experiência de anos ali, e eles falaram, não, a gente quer fazer. Então tá bom, nós demos um voto de confiança, acreditamos na nossa equipe e vamos fazer com eles. Aí assim, Aldri, eu queria até que o Vitor passasse ali na tela, só para você acompanhar. Lá, aquele gráfico ali foi o modelo que foi encaminhado por essa casa. Sim. Porque é o que está no edital. Aí, inclusive, tem uns lotes lá em escuro que está marcando os lotes que ia ser leiloado. Aí, esse seu aí é aquele ali, o que veio encaminhado por essa casa, que estava junto do projeto. E esse que você está na mão é o que está no edital, que, inclusive, estavam os 10 lotes. Sim. O que me chamou a atenção nesse gráfico? Se você olhar lá, o lote 699, se eu não estou me enganado, 669 é o lote. É aquele primeiro lote. Sim. Passa, Vitor. Sim. Esse primeiro lote. Isso. Ele é o 669 e tem um lote lá, o maior, que é o da OAB. Isso. E aí, aqueles lotes todos que estão vagos ali, sobe um pouquinho, Vitor. Não, abaixa. Esses lotes aí que estão no meio. O que acontece? Se você perceber, os lotes que foram encaminhados por essa casa, que está mais em escuro. E assim, se a gente fazer uma avaliação, esses lotes são, inclusive, aqueles lotes que estão construídos ali, na margem ali da rodovia. Então, assim, inclusive eles foram os lotes que não foram avaliados e os lotes que não entraram no leilão. Então, assim, essa foi a dúvida que gerou. Então, assim, está contradizendo um pouquinho. Eu vejo assim, que eu vejo assim, tinha que estar os 16 lotes no leilão, os 16 lotes avaliados, porque o que foi encaminhado para essa casa. Como que eu
eu chego aqui, manda para casa que vai ser leiloado um caminhão e leilou um Gol. Não tem jeito. É só para entender. Vocês aprovaram uma autorização de leilão e não a obrigatoriedade de leiloar os lotes. Foi uma autorização. Então, nós temos autorização para leiloar 16 lotes. Mas é um ato discricionário do governo, se ele quer leiloar 2, 3, 10. E como esses lotes aí estão em litígio, o que acontece, vereador? Nós entendemos inicialmente que era, como teve a sentença, a devolução ao município, inicialmente nós entendemos que a gente podia já tomar providência e fazer. Só que essas pessoas também têm outras ações em relação àquilo que foi lá, se vai ser indenizado, se não vai ser indenizado, se tem direito disso, se tem direito daquilo. E aí o próprio município, se no final disso tudo, a justiça entender que por eles ter construído de forma irregular, eles não têm direito a nada, o próprio município, para ir lá e reaver a posse, tem também que ter autorização judicial. Então, o que acontece? Por isso, parte desses terrenos foram retirados do leilão e a gente, assim... Então, assim, só cortando um pouquinho. Então, esses lotes que estão ali, que não foram avaliados, nem não vão ser leiloados, esses lotes não teve a decisão ainda final da judicial. Teve a decisão, mas eles entraram com outro... Entendeu o quê? Que o lote é do município. Ponto. Entendeu? Aí eles construíram lá. Aí tem a alegação, construiu de forma irregular, porque estava proibido de construir. Sim. Aí o dono do lote fala, não, mas eu quero indenização do que eu estou fazendo. Isso gera uma nova dúvida jurídica. E aí essas pessoas entraram com ação se eles vão ter indenização ou não, que já é uma outra discussão. Bom, eles entendem, reconhecem, eu não tenho mais direito do terreno. Mas no que eu pus aqui, eu tenho direito ou não? Aí uma outra discussão. E é por isso que eles estão em litígio hoje, entendeu? É por isso. E aí o que acontece? Eu avalio ele hoje. Amanhã, eu leiloei 10, o cara construiu 10 pontos comercial aqui. Esse lote aqui do lado vai valer muito mais do que vale hoje. Então, para o município não é vantagem de avaliar exatamente na época que for leiloar, porque corre o risco, inclusive, de ele estar no valor maior, entendeu? Mas a gente não tem nenhum outro tipo de... O fato de estar autorizado também o leilão, a gente não nos dá direito de fazer outras coisas com ele que não tem autorização de vocês. Por exemplo, se for passar para o... Igual tem uma instituição de Estado aí que solicitou um terreno, a gente reservou, a gente pretende que seja ali, mas mesmo assim ele vai ter que voltar aqui na Câmara, vocês vão ter que autorizar de novo, a gente não tem essa liberdade, entendeu? Para poder fazer o que quiser com eles, não, de jeito nenhum. Muito rapidamente. Então, o litígio que existe hoje, o terreno já voltou ao município, o litígio é sobre indenizar ou não a benfeitoria que foi construída, né? Exatamente, isso? Que é uma ação não do município, mas das pessoas, entendeu? Que é uma discussão nova, você é advogado, você sabe. Aí, assim, outra coisa que me chamou a atenção também foi, assim, o tempo... Eu vou te falar assim, André, eu nunca vi um procedimento tão rápido na prefeitura, em tempo recorde, igual esse leilão. Tipo assim, foi enviado para essa casa aqui, acho que com menos de 40 dias, e o processo estava todo pronto. E, tipo assim, e a gente vem pedindo aqui... eu citei aqui na minha fala na tribuna anterior em relação àquela sucata lá da prefeitura, que tipo assim, tá lá, cada dia que passa tá tendo maior destruição lá, e assim, furtos e roubos e tal. Então, o que acontece? O porquê desse tempo recorde aí nesse leilão dos lotes e não fez o leilão da sucata até hoje? São dois motivos. O leilão aconteceu rápido, o segredo disso é competência. A gente tem uma equipe muito boa e eles conseguem fazer, e o processo é público, está lá para todo mundo ver, e a pessoa pode ir lá contestar, assim, pode ter erro. Assim, eu só te cortando um pouquinho, eu acho que não, sabe por quê, Aldo? Porque, assim, eu conheço muito bem o pessoal do setor de licitação, e de pesquisa de preço lá, do Robson, aquela equipe dele. E, tipo assim, a equipe que está lá trabalhando hoje é a mesma que trabalhou no governo passado, é a mesma que trabalhou no governo do Rogério, é a mesma que trabalhou no governo do Zé Ramos. Então, assim, o procedimento, o processo, as pessoas são a mesma. A tomada de preço, a pesquisa, são pelas mesmas pessoas. Então, assim, foi isso que me chamou a atenção por essa velocidade tão grande. Veja bem, vou te dar um dado aqui. No governo de vocês, em média... alguns em menos tempo, alguns em mais tempo. Mas, em média, vocês demoravam para fazer um pregão 1 ano e 23 dias. Agora, a gente faz com 67 dias.
Então, assim, isso, e as mesmas pessoas, só mudou. É porque é o seguinte, o município, o ex-prefeito Coronel, ele demorou 1 ano e 7 meses para quitar a dívida do município, que o município estava em dívida. Como que você vai construir? Sim, não é o caso que a gente está discutindo aqui. Mas é bom a gente deixar registrado, porque a gente tinha uma dívida de 7 milhões, como que você faz uma obra com o município devendo? Então, assim, e aí, igual você está citando aí de obras, aí eu vejo o Palacete Municipal, a gente está falando, que eu falei aqui na sessão anterior, o município, aquela obra iniciou no mandato do Coronel e ficou 2 anos em construção. E tem mais 2 do Romário. E ela não foi concluída ainda. Então, assim, Aldri, quando assim, fala em situação assim, eu fico um pouco revoltado. Por quê? Porque eu fiz parte do governo. E assim, a gente trabalhava incansavelmente. Quem não quer, qual prefeito que não quer, qual secretário que não quer ver uma obra andando, uma obra funcionando. Então, assim, a gente citou dos postinhos de saúde aqui, os 2 postos de saúde foram entregues para essa administração com 90% concluído. 90% concluído. Aí, assim, a praça está ali, demorou 9 meses para construir. Então, assim, a gente não está nesse mérito aqui de falar assim, a gente é melhor que ninguém. A gente está falando aqui por exemplo, vou falar de transbordo de lixo. Transbordo de lixo, eu me lembro muito bem nessa tribuna aqui, que o Romário usou essa tribuna e falou que se ele entrasse lá com 6 meses, o transbordo de lixo estava funcionando. Pode ir lá, é modelo para todo mundo ver, o lixo está do mesmo jeito, não teve diferencial. Então, assim, o que a gente está pedindo aqui é uma prestação de conta, transparência. Então, eu vejo assim, igual você citou a situação dos recursos aí, assim, parabéns, eu te entendo, você citou muito bem aí, que vai ser investido em estradas vicinais, que vai ser investido em asfalto, em Revissol. Cara, mas assim, o que eu estou falando aqui, eu estou falando pelos meus colegas aqui, que a gente está batendo nisso aqui, o que a gente está pedindo aqui é transparência. Então, encaminha, vincula esse recurso numa ficha, vamos fazer um levantamento ali de 5 milhões, de 7, de 10, desses lotes, então vincula ela numa ficha, manda para essa casa o que vai ser investido, não é, senhor presidente? Então, assim, porque, assim, a gente pode entrar aqui em vários debates, várias discussões, e que um é melhor que o outro, mas o que a gente está querendo é uma resposta para a comunidade e, assim, transparência. Mas pode continuar. Vereador, primeiro eu vou falar o seguinte, você foi secretário, como você disse aí, talvez um dos mais, tiveram outros, e eu acho que o nosso também é bom, que dos que mais trabalhava, que se esforçava. Mas uma coisa eu posso te garantir, se você fosse secretário com a equipe de planejamento que nós temos, você seria bem mais feliz, eu posso te garantir isso. E outra coisa, porque o esforço que você tinha, a capacidade, a garra que você tinha para trabalhar, com a nossa capacidade de produzir documento hoje, você seria bem mais feliz, pode ter certeza. E outra questão é a seguinte, a questão dos recursos, vereador, o que acontece? O município, a gente segue o limite que a lei estabelece. Tudo que a gente gasta, tudo que a gente compra, que a gente paga, tem que ser licitado, tem que ser publicado, está no portal da transparência, qualquer um de vocês tem acesso. Agora, fiscalizar se nós estamos gastando bem ou não, com todo respeito, é o papel da Câmara. Se nós tivermos que fazer as coisas, fiscalizar, mandar para vocês, a gente não consegue trabalhar, a gente quer otimizar o recurso. Mas está lá à disposição, Vossa Excelência nunca nos fez uma visita para tirar nenhuma dúvida, muitas vezes as coisas que Vossa Excelência às vezes até fala aqui, mas com o maior prazer nós te recebemos, que você for lá, você vai entender o que tem de diferente, não é nada demais, às vezes você tem um rito processual, a equipe é a mesma, mas às vezes, vou te dar um exemplo, eu trabalhei só com 2 prefeitos, eu não tenho como comparar com o coronel, não trabalhei com o coronel, mas eu estou exemplo dos que eu trabalhei. Nós tínhamos um prefeito que ele decidia comigo, se outro chegasse lá e decidia com o outro, se o terceiro chegasse lá e decidia com o terceiro, a gente fazia um processo, tinha que voltar para trás, tinha que fazer de novo. Já o Romário é um prefeito que ele toma decisões instantâneas. E depois que ele toma a decisão, que ele decide que é aí, que é aí, ele não retroage,
ele é focado no planejamento dele. É de uma forma simples? É um cara simples? Ele é um cara simples, mas você tem que conviver com ele para você saber a capacidade que ele tem de tomar decisão, de fazer escolha. Ele nem sabe disso, porque isso é da natureza dele. Então, eu não sei se era a prefeitura que demorava a tomar decisão, se era alguém lá dentro, mas eu te falo com todo respeito, eu te faço um convite, e ficaria muito honrado que você fosse lá acompanhar de perto, eu teria o maior prazer em te apresentar, principalmente porque eu sei que você vai ficar bem impressionado, porque eu vi o seu esforço quando você era secretário, entendeu? E, assim, ó, eu concordo plenamente com o que você está falando, cara, que o papel da gente é fiscalizar e tal, mas eu vejo assim, essa casa, na administração anterior, aprovou 1% do orçamento para o ex-prefeito. Então, assim, eu vejo assim, foi a melhor coisa que essa casa fez, e nem por isso o município deixou de andar. A gente, igual assim, eu só vou entrar nesse detalhe e a gente finaliza. Se a gente for apontar obras aqui, a gente vai apontar 2 postos de saúde, o calçamento ali do Parque Industrial, a passarela de Una Perdição, que ficou 50% concluído, e com a parte elétrica e iluminação pública. Então, assim, isso aí com 1%, eu, de forma alguma, eu acho que o município foi prejudicado por causa de ter 1%. Então, assim, o que a gente sempre... Isso é palavra do presidente Edson, a gente sempre foi parceiro com essa administração, e, tipo assim, sempre foi aprovado 2 orçamentos aqui, um de 60 milhões, um de 80, e, assim... E o que a gente está pedindo assim, é só uma transparência, é só colocar, porque a gente, igual essa situação dos lotes, às vezes é encaminhado para cá uma situação e efeito diferente. Então, assim, era só isso aí. Eu só queria informar 2 coisas. Veja bem, sempre eu vejo Vossa Excelência citar transparência, mas não tem nada que é feito da prefeitura que não tem transparência. Tudo é público para qualquer pessoa estar no site da transparência. Você entra no portal da transparência, tem todas as informações. Não tem como a gente comprar nada. O fato de vocês aprovar uma suplementação, isso não quer dizer nada. Qualquer dinheiro que for gastar ali, ele tem que ser gasto da mesma forma que se fosse com ou sem suplementação, com as mesmas regras da 8666, da 4301, da Lei de Responsabilidade Fiscal, seguir a Constituição do país. De todo jeito, ela tem que ser cumprida com todos os princípios de transparência que a legislação estabelece. É transparente. É transparente. Então, assim, você disse uma coisa importante. Eu vou te contar rapidinho aqui, desculpe, senhor presidente, mas eu tenho que falar. Aqui, sabe quem inventou o orçamento de 1% em Una? Infelizmente, foi eu. Quando fui vereador aqui. Infelizmente, foi eu. E eu achava que uma prefeitura tinha obrigação... Aí hoje você manda um para cá de 50. Não tem jeito. Exatamente. O que acontece? Eu que inventei isso, porque eu acreditava que uma prefeitura que tivesse planejamento, ela não poderia precisar de suplementação. Era um pensamento meu, errado. Sabe por quê? Porque você, por exemplo, você planeja lá um orçamento, mudou um funcionário de uma secretaria para outra, já tem que mexer no orçamento. Se você vai fazer uma obra, ela tem um aditivozinho que seja, 90% das obras tem aditivo, mudou, você vai mexer no orçamento. Então, o que acontece? Você disse muito bem, eu trabalhava com 1%, e a prefeitura andava. Mas com 50% a prefeitura corre. É diferente. Vocês sentiram a diferença quando vocês administraram. E quando eu era vereador, eu era igual a Vossa Excelência. Eu era do contra, eu votava contra, eu vinha aqui, eu tinha um negocinho desse tamanhozinho criado, porque o papel da oposição é fazer isso, desgastar o governo. Mas eu não tenho orgulho do meu mandato. Porque eu prejudiquei muito, eu acho que eu poderia ter contribuído muito mais para o município se eu tivesse feito algo diferente. E às vezes eu encontro com o Zé Ramos hoje, que a gente convive hoje, o Zé Ramos sofreu muito comigo, e o Paulinho era secretário, às vezes, quando queria me bater. Então, assim, eu hoje vejo o mandato que eu fiz e eu não tenho orgulho dele. Não tenho. Porque eu achava, assim, naquele ímpeto de primeiro mandato, achando que eu estava fazendo certo, mas, na prática, existe muita diferença. Então, o que eu posso dizer para você? 2 coisas. Uma, que existe muita transparência e qualquer hora eu ficaria muito honrado se recebesse uma visita sua para esclarecer qualquer coisa, porque eu tenho muito respeito por você. E a segunda coisa... Eu vou te contar um segredo que você não sabe. Essa história dos 7 milhões é mentira. Que vocês herdaram 7 milhões de dívida, o coronel contou, mas é mentira. Não é possível comprovar isso, não. Entendeu? Então, assim, essa é uma mentira que contou muito, mas não é verdade.
Então, existia uma dívida de 2.400 e tinha 6,5 milhões na conta. Então, se você trocar 2.4 menos 6,5, tinha mais de 3 milhões no azul quando você recebeu da prefeitura. Só que ele conta essa história tanto que todo mundo acredita, mas é mentira. Então, é só você puxar o fluxo de caixa da data que vocês entrarem e o resto a pagar. E esses dois documentos que comprovam o que é dívida e o que é saldo. Qualquer um contador vai te explicar. Você vai ver que essa história é uma mentira que contou durante muitos anos para a IUNA aí. Não, Vereador? bem esclarecido. Não é verdade, Aldo, não. Parabéns pelos seus esclarecimentos, né? E pode... Queria registrar a presença do nosso juiz de paz da comarca, presente conosco essa noite, seja bem-vindo. Tá aí falar com o Aldo que naquela época, Aldo, você era oposição, hoje você é essa situação, você tem que puxar para você. Como é que você falou lá do Marcão, né, que você fala? Vereador Matheus, com a palavra. Tanto o pessoal falou, fica até difícil de falar agora. Aldo, boa noite aí, obrigado por estar presente. Você está com a pilha toda, você está respondendo a 1.000 por hora, bom que você está ligado na situação. Vou te fazer umas perguntas também que eu tinha dúvida. A sessão passada não estava presente, estava para o sul de Minas, mas a respeito dos lotes. Como você sabe, o município de Iuna é um município agrícola, né, que você até imagina a pergunta que eu vou te fazer, a agricultura que paga nossas contas, e tem um ofício do Estado, que enviado aqui, acho que foi em fevereiro, eu acho, não me lembro a memória, solicitando uma área para a construção da Casa do Agricultor, onde vai ser colocado Encapes, Casa de Agricultura, IDAF, porque hoje, se esse produtor tem que ir lá no Parque de Exposição, tem que ir lá na antiga Cofaz, perto da Cocafé, hoje a gente tem que vir aqui no centro. E nas últimas conversas, ele que seria na Ferreira Vale, você até começou a falar de alguma instituição, por isso que eu estou te fazendo essa pergunta. Já tem pensado nisso, separado isso para construir essa Casa do Agricultor, onde vai colocar essas 3 entidades, perto do NAC, perto dos bancos, e aonde seria? Na verdade, eu te respondi nas entrelinhas, porque, assim, como não existe a lei, não existe autorização, mas está dentro desse planejamento aí mesmo, passa por aí. Tá? Então, um desses aí que você falou é reservado para isso? Se vocês aprovarem, né, será para isso. Perfeito. Outra pergunta, dos recursos, no leilão dos 10 lotes agora que estão, quanto vocês planejam arrecadar? Você falou de mais ou menos avaliação, mas o que a prefeitura planeja e... Aí você disse 25% ao terminar obras e 75% seria na pavimentação rural. Seria isso? Só desse primeiro leilão, talvez a gente use 20%. Não é certo, talvez. Se o Romário entender que é prioridade concluir alguma obra que a gente paralisou agora pela questão do orçamento, ou se ele quer esperar virar o ano. Mas, todavia, esse 75%, 70% desses restantes recursos, bem como os demais que virão para cá, se vocês aprovarem, será 100% para a infraestrutura rural. Mas vocês planejam arrecadar quanto? No total, a gente imagina fazer entre 10 e 12 milhões. Nos 16? Não. Não. Só nos 10 A avaliação ali, se não me engano, está em 5 milhões e 700 e tal. A gente queria chegar num 6,5 ali, entendeu? Nesses que estão indo agora, nos 6 milhões e meio. A gente espera chegar num 6,5. Uhum. Outra pergunta rápida. Vocês arrecadando 6 milhões e meio, qual o planejamento, o tempo de gasto desse dinheiro, a execução dessas obras rurais que vocês vão fazer? 2 anos. 2 anos. Até o fim do mandato você está executando. Cumprir a meta até o fim do mandato. Iniciar priorizando as serras, depois fazer o ligamento dos pontos. Nós tivemos uma experiência de fazer um trecho inteiro e fizemos uma análise dela e entendemos que é melhor a gente fazer primeiro os pontos críticos e depois interligando os trechos, porque é lento o processo e quanto mais a gente melhorar os pontos críticos, é melhor. Foi uma solicitação até dos vereadores, né? Os vereadores estão aqui, sim. E a gente acatou, porque no início eu resistia a isso, eu queria fazer a sequência, até eu particularmente resistia, e o prefeito falou, não, quero que faça os pontos e seguiu a orientação dos seus colegas e a gente vai fazer primeiro os pontos, depois fazer a ligação dos pontos, entendeu? E dentro desse planejamento de fazer esses pontos, o município inteiro será atendido? Todas as nossas comunidades rurais que têm os morros de ponto crítico, com esse valor de leilão dos lotes, será atendido todo mundo? O objetivo, pela conta que a gente tem, se as próximas licitações e as execuções ficar dentro do preço dos primeiros que nós executamos, a gente consegue fazer toda a comunidade ter pelo menos uma válvula de escape e todo o município ser interligado por pavimentações passíveis de se rodar em qualquer período de tempo. Esse é o planejamento. A gente espera conseguir cumprir, entendeu? Entendi. Finalizando o lote, acho que até já te fizeram a pergunta, só queria reforçar. Hoje roda na cidade, que muitas vezes tem muitas falas, que esse dinheiro do lote será utilizado para pagar funcionário, que a prefeitura estava com dificuldade de pagar os servidores.
Como você disse, então, de forma alguma, de maneira alguma, esse dinheiro será usado para pagar servidor. Para pagar servidor, vocês têm que mandar prender, não pode não. A lei não deixa, não. Então, não, porque isso roda, você deve ter escutado também. Não, eu também ouvi. Uhum. Então, mas tá. é política, ainda mais tem período eleitoral, isso... Essas conversas, tem de todo tipo de conversa surge nesse período agora. Mas não é não, isso aí vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. E até o vereador Leonardo, a respeito da sugestão sua, com esses primeiros, agora a gente pode mandar já o programa para ser aprovado aqui, e aí todos os outros recursos ficam destinados para esse programa que fica dentro do que Vossa Excelência propôs aí. Eu acho que seria uma forma que a administração continuaria tendo uma liberdade para executar e ficaria mais focada da forma que Vossa Excelência sugeriu. Eu vou levar a sugestão ao prefeito e acredito que ele vai acatar, tá bom? Eu ia falar sobre iluminação pública, mas você já explicou para o pessoal aqui, também não vou tocar nesse assunto para adiantar também, que o Edson está até fazendo isso com a cabeça lá para adorar. Né? Mas sobre calçamento rural. Como que está sendo selecionado? Porque a gente sabe que o município recebeu muito calçamento rural. Isso aí, graças a Deus, com o apoio do governador do Estado, a gente foi contemplado com muito calçamento rural. Como que está sendo a seleção do município para a execução de algumas obras? Porque a gente vê que alguns calçamentos que chegaram primeiro, tem calçamentos mais jovens sendo executados na frente. Muitas vezes a gente tem lá no São Cristóvão, tem lá no Príncipe. Como que está sendo essa seleção? Ou é o que está mais próximo, muitas vezes você está com o grupo está mais próximo, está executando? Inicialmente, a gente foi fazendo assim, nós vamos começar dos menores, porque mais rápido você vai, né, solucionando os problemas. Depois, também teve a questão da logística. Eu desmobilizar uma turma daqui para mandar para ali, então essa logística ficou mais fácil. E agora, por fim, a gente deu início lá no Rio Claro, você conhece lá, porque é um trecho bastante complexo, a gente espera fazer pelo menos aquele trecho do Laminha ali, não tem aquela subida ruim, antes das chuvas, para ver se a gente consegue, pelo menos, aliviar eles nesse período, que Vossa Excelência conhece bem lá. Ótimo. Mas, como parte dos recursos do leilão também é para essa finalidade, a gente, dando tudo certo, a gente coloca 2, 3 equipes e consegue já também ser mais eficiente. Mas eu te dar uma informação, o município de Una é o que mais colocou bloco no chão até agora, de todos os municípios que receberam bloco do Estado do Espírito Santo. Eu acredito também desse é o que mais recebeu, porque a gente recebeu muito, graças a Deus. Eu acho que Domingo Martins está disputando com nós lá. Disputando? Então, bom. Não, lá do Laminha, lá ela é ótima, lá, realmente lá é um dos que tinha maior prioridade. A minha pergunta da demora de começar lá era deles mesmo. Mas já, lá é o que está agora. O que está fazendo, eu estou ciente, eu estive lá, tá ótimo. Outra pergunta sobre a praça ali. Você disse negócio da grama, colocar uma grama por cima, que é uma obra de reforma. Mas não constava no projeto que tinha que retirar aquele material? Porque... Não, na verdade, o que acontece? Não é por causa de ser reforma que foi colocado por cima, não. Foi a opção do engenheiro, que, na minha opinião, hoje, olhando hoje, eu acho que não foi a melhor decisão, entendeu? Mas o que eu disse assim, não é um problema, porque você vê lá uma que cresce mais do que a outra, ela fica feia. Mas na hora que você fizer a poda, ela fica normal, e é igual campo de futebol, depois a grama que for maior vai sucumbir a outra. Porém, o correto seria, na planilha, quando foi dado para a empresa, incluir a retirada da grama. Como a empresa executa exatamente o que está ali na planilha, eles simplesmente aterraram e jogaram por cima. Eu poderia dizer que foi, talvez, uma escolha ruim do engenheiro na hora de fazer então aquele trecho. Já estava no projeto assim. Estava desse jeito. Então, dentro desse projeto, agora, eu estive da grama que você comentou, nem ia falar sobre isso. As plantas que estavam ali, eu vejo algumas plantas muito pequenas. Hoje, nos projetos que a gente vê de praças, a facilidade que nós temos hoje, você leva uma palmeira adulta para a praça, você leva uma árvore adulta. A gente vê plantas tão pequenas ali que elas, provavelmente, algumas ali vão demorar até para... Muitos de nós vão estar já aposentados quando elas estiverem bonitas. Estava nesse projeto, tamanho de árvores, ou não tinha nada no projeto? Não, a gente poderia escolher na planilha o tamanho que a gente quisesse, desde que tenha na planilha que foi licitada, entendeu? Mas o que acontece? Ali são IPs, né? Um IP específico. E é uma árvore que cresce rápido, você sabe disso. Ela cresce bem rápido. 2, 3 anos aí a gente já consegue ver uma diferença boa. E no entorno é graxa. Graxa também, agora daqui uns dias, aquele entorno ali vai ficar bem desenhado. É porque fica... A graxa, você sabe como é que você planta, fica feio. Os brotos ali, Vossa Excelência é engenheiro agrônomo, sabe. Mas logo depois da chuva ali, a praça vai mudar de cara rapidamente. Então foi escolha do projeto, então? Foi escolha do projeto. Eu estou te fazendo essas perguntas, são questões que eu escuto no dia a dia, que você está ciente. Perfeitamente. E há muitas críticas que a gente ouve também, a gente fala, é verdade, podia ter pensado dessa forma ou de outra forma, isso é normal. 2 últimas perguntas para me terminar. Uma que você até entrou, eu não ia fazer ela, mas quando você falou um pouquinho dela, eu falei, acho que está o momento. Por que do 101% e 104% da notificação que o município recebeu? Você tem como explicar para a gente? O pessoal fica nessa pergunta, por quê? É porque nós licitamos tudo, quase tudo, que a gente queria executar no mandato. Como o orçamento encolhe,
O que você está executando o gasto prevendo um tanto de orçamento, correto? Ah, se meu orçamento vai dar 96 milhões, depois eu tenho que voltar para 92 milhões, 95% de 96 é mais que 95% de 91. Então, por isso que a gente tem que frear agora, para quando chegar o dezembro, ele ficar dentro dos 95%, entendeu? Nós fizemos um planejamento dentro daquilo que estava previsto de receita. Quando nós descobrimos que a receita ia cair no meio do ano, o que nós fizemos? Até aquele mês 6, porque o cálculo é feito sempre assim. Eu gastei quanto até o mês 6, arrecadei quanto até o mês 6, entendeu? Só que quando chegar lá no final do ano, essa diferença está vindo caindo, entendeu? Quando chegar lá no final do ano, ela vai ficar dentro do encaixe ali, por isso que a gente deu essa freada, entendeu? Está relativo àquelas perdas de receita que a gente não estava prevendo. Então, você acredita que até dezembro vocês consigam chegar sim, nos é 95% que é a recomendação? É o objetivo. É só, Isaldo. Obrigado, parabéns pela resposta aí. Vereador Jonathan, com a palavra. Boa noite, secretário. Depois eu faço cumprimento às pessoas presentes, mas eu quero já de início aqui agradecer a presença sua, Aldre, e dizer que eu estarei sempre conversando com a bancada, e sempre que houver uma questão polêmica, seja na rede social, seja por alguns colegas, eu vou fazer esse convite, que foi muito importante. Nós somos representantes do povo, o povo realmente merece resposta. Sabemos que tem muita transparência no governo do Romário, é só a pessoa entrar no site da prefeitura que vai ver, ou, como você falou, chegar lá e pedir informação que vai aparecer, mas eu achei interessante a sua vinda, esclarecer os pontos que estavam em dúvida, e eu tenho certeza que todas as vezes que tiver dúvida, você não vai medir esforço para vir nessa tribuna aí e explicar não só os colegas que são representantes, nós que somos representantes do povo, mas toda a sociedade. É a sociedade que nos elegeram e eles estão cobertos de razão em tirar dúvida. Sabemos que tem as pessoas oportunistas, né? Que vão para a rede social às vezes, falar coisa que não sabem, mas é muito bom você subir na tribuna e dar essa explicação. Eu acredito que todos nós ficamos aí entendidos em relação ao leilão dos lotes. Eu parabenizo já de início a intenção do governo em pegar esse recurso e investir na zona rural, já que grande parte da nossa cidade já está resolvido aí com asfalto. Então, a nossa produção ela vem da roça, o nosso produtor precisa de uma estrada de qualidade, e eu tenho certeza que a administração do Romário vai poder continuar contando com o apoio dos vereadores. Obrigado pela sua presença. Vereador Giovan. Secretário, boa noite. A minha pergunta é o seguinte: a iluminação ela foi licitada, colocada à disposição de uma empresa, certo? Só que a gente tem encontrado muita dificuldade. O que a gente precisa? Eu tenho sido muito cobrado porque moro num bairro onde o maior índice de lâmpada trocado foi ali. E aí, o que é a minha pergunta? Minha pergunta é o seguinte: é a empresa ou a prefeitura que a gente pode recorrer nessas funções de lâmpada, na troca de lâmpada? Na verdade, é a prefeitura, porque a prefeitura ela terceiriza o serviço, mas a responsabilidade de entregar o serviço à sociedade é da prefeitura. E se tem uma coisa que a gente hoje não tem orgulho nenhum, é da nossa iluminação pública, porque a gente está lutando com ela já tem um tempo. Vocês passam por esse problema, eu sei que vocês são cobrados, nós também somos cobrados. Então, assim, nós estamos num período de adaptação com a empresa, algumas coisas a gente notificou, outras questões a empresa fez algumas ponderações, a gente também fez os ajustes, porque é um modelo novo, que tem ajudado muito a administração, esse modelo novo que é de reparos, reformas, etc. e tal, que isso dá agilidade, mas tem alguns serviços que ainda, alguns são nota 10, alguns nem tanto, e a gente está ajustando. Depois, nós inclusive temos um processo, nós chegamos a iniciar um novo processo de contratação do serviço, e a empresa nos pediu mais uma oportunidade, entendeu? Então, a gente está dando mais esse voto de confiança, e eu acredito, considerando outros setores que eles têm atuado, eu acredito que a gente vai chegar a uma solução. Mas as suas reclamações são pertinentes e a gente também tem sofrido com isso.
Só isso que eu tinha. Gentileza, faça suas considerações finais. Só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui, agradecer o respeito de todos, dizer que eu tenho muito respeito aqui por essa Casa de Leis, eu já passei aqui com o vereador, respeito cada vereador dentro do seu pensamento, da sua ideia, a administração respeita a todos, viu, presidente? Desejar uma boa sessão para vocês aí e agradecer a oportunidade.